Você conhece essa baleia aqui? Então, você conhece o Docker. Mas se você ainda está meio perdido, sem saber direito o que ele é ou como ele funciona, relaxa que a gente vai te explicar tudo agora. Hoje a gente vai falar sobre o Docker. A gente vai te explicar o que é, como ele funciona, como criar um container Docker do zero, e a gente ainda vai te mostrar como configurar tudo no seu servidor virtual privado. Então fica comigo até o final que tem muita coisa boa vindo aí. Então vamos lá, primeiramente, o que é o Docker? Basicamente ele é uma plataforma que facilita a criação, teste e execução de aplicativos. Ele junta tudo que o seu app precisa: código, ferramentas, configurações, em uma espécie de pacote que é chamado de container. Aliás, dá para ver isso no próprio logo do Docker, uma baleia carregando vários containers. E qual que é a grande sacada desses containers? Eles são leves, portáteis e não dependem do sistema que eles estão rodando. Ou seja, se você tem o Docker instalado, você pode rodar o mesmo container em qualquer máquina e o seu aplicativo vai funcionar do mesmo jeito sempre. Simples assim. Para entender como que o Docker funciona, primeiro a gente precisa conhecer os seus componentes principais. Um deles é o Docker Engine, que é o coração do Docker. É ele que cria e gerencia os containers. Dentro do Docker Engine a gente tem três partes importantes. A primeira é o servidor, ou daemon, que é um programa, também chamado de Docker, que roda em segundo plano no seu computador e cuida de tudo: criar, rodar e distribuir os containers. A segunda é a API do Docker, que é um conjunto de regras que funcionam como uma ponte entre o daemon e outros programas, que permite que eles se comuniquem com o Docker. E a terceira e última é a interface de linha de comando, ou CLI, que é o famoso comando Docker que você usa no terminal para dar instruções para o daemon. Então, esses são os principais componentes do motor Docker, mas tem mais algumas peças importantes nessa história. Primeiro, o Docker Image, que é um tipo de um template pronto, só de leitura, que serve para criar containers. Ele já vem com o código da aplicação de todas as dependências. E aí também tem o Docker Hub, que funciona como um grande repositório na nuvem, onde dá pra gente encontrar e compartilhar imagens de containers. O Dockerfile é basicamente um script cheio de instruções para construir uma imagem Docker do jeito que você precisa. E por último, tem o Docker Registry, que é onde essas imagens ficam armazenadas e podem ser distribuídas. Pode ser um repositório público ou privado, dependendo do que você precisa. Agora que a gente já viu o básico, vamos ver como o Docker funciona. Quando você roda um comando no Docker, tipo criar ou executar um container, ele vai direto para a CLI do Docker, que manda esse conteúdo para o daemon do Docker. E é o daemon que faz todo esse trabalho pesado, usando o Docker Image para criar e gerenciar os containers que vão rodar suas aplicações. Além disso, o Docker aproveita uma das funcionalidades do próprio Linux, como namespaces e cgroups, para garantir que cada container fique isolado e não interfira nos outros. Isso ajuda na segurança e permite rodar vários containers ao mesmo tempo, sem bagunçar os recursos do sistema. Beleza, agora que a gente já falou de tudo isso, a pergunta que fica é: por que usar o Docker? Bom, a resposta curta é que ele deixa tudo mais simples, rápido e confiável, mas vamos além. O grande lance do Docker é a consistência. Como eu já mencionei, ele permite agrupar um app junto com todas as dependências dentro de um container. Isso significa que o app vai rodar sempre do mesmo jeito, não importa onde você execute. Outra vantagem é a facilidade na hora de fazer a implantação. Com tudo agrupado num container, você consegue rodar o seu aplicativo em diferentes ambientes sem dor de cabeça. E como os containers do Docker são super leves, tudo fica mais rápido. Você pode ativar, escalar ou desligar serviços num piscar de olhos. E tem mais! O Docker é perfeito para a arquitetura de microserviços. Isso permite criar aplicações divididas em partes menores e independentes, o que facilita a escalabilidade, dá mais flexibilidade e também melhora a tolerância a falhas. Sem contar que ele aproveita muito bem os recursos do sistema. Como dá para rodar vários containers no mesmo host, você economiza espaço e melhora a eficiência. Mas um detalhe importante: se você não tomar cuidado, as imagens do Docker podem começar a acumular e bagunçar o seu sistema. Então, de tempos em tempos, é bom limpar as imagens que não estão mais em uso para liberar espaço no disco. E o legal é que o Docker pode ser usado de várias formas. Ele facilita o desenvolvimento de ambientes, ajuda na implementação de microserviços, melhora a integração e a entrega contínua, CI/CD, e é essencial para aplicações nativas da nuvem e ainda dá um boost nas práticas de DevOps.
Agora que você já sabe o que é o Docker e por que ele é tão útil, bora colocar a mão na massa e criar um container Docker. Primeiro, a gente vai construir uma imagem Docker, depois eu te mostro como escrever um Dockerfile. E na sequência, a gente cria o container. E é claro, no final eu também vou te mostrar rapidinho como rodar tudo isso. Beleza, então vamos começar falando sobre a imagem do Docker. Basicamente ela funciona como um modelo para o seu container, que contém todo o código, bibliotecas e dependências que a aplicação precisa para rodar. Quando você executa uma imagem do Docker, seja uma que você criou ou uma disponível publicamente no Docker Hub, ela se transforma em um container Docker. Agora, claro, você pode criar uma imagem do zero, mas na maioria das vezes é mais prático começar com uma imagem base. No Docker Hub tem várias prontas para usar, então você só precisa construir em cima delas. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o seu servidor VPS via SSH, usando um cliente como put. Eu vou deixar um link na descrição com um artigo explicando direitinho como fazer isso. Depois de entrar no servidor, você pode rodar esse comando para ver todas as imagens do Docker, que já estão no sistema. Sudo docker images. Como dá para ver, ainda não tem nenhuma, então bora mudar isso. Nesse tutorial a gente vai baixar uma imagem do MySQL. Se você quiser mais detalhes sobre a imagem, você pode conferir a página dela no Docker Hub. Para baixar a imagem do MySQL no seu diretório, é só usar o comando docker pull seguido do nome ou do ID da imagem. No nosso caso o comando fica assim, docker pull mysql. Se você não se sente muito à vontade usando o terminal, tem um jeito mais fácil de criar imagens Docker, o EasyPanel. Ele é uma ferramenta com uma interface gráfica super simples que facilita a criação de imagens Docker para apps feitos em Node.js, Ruby, Python, PHP, Go e Java. E o melhor, ele já cuida de muita coisa para você, como configurar o ambiente e instalar as dependências. Se você usa o VPS da Hostinger, dá para instalar o EasyPanel direto do seu painel escolhendo a opção Ubuntu 24.04 64 bits com template do EasyPanel no menu de sistemas operacionais. No fim das contas, tanto o terminal quanto o EasyPanel funcionam. A escolha depende do que faz mais sentido para você e para o seu projeto. Agora vamos falar um pouco sobre o Dockerfile. Ele é basicamente um arquivo de texto que ensina o Docker a construir a sua imagem. Uma dica importante, você não precisa do Dockerfile se você estiver usando imagens prontas lá do Docker Hub, tipo MySQL, que a gente está usando nesse exemplo. A não ser que você queira personalizar ou estender essas imagens, aí sim você vai precisar de um Dockerfile. Se esse não for o seu caso, você pode pular para esse trecho aqui onde a gente vai te mostrar como rodar a imagem do Docker Hub. Agora, voltando para o Dockerfile, a gente vai te mostrar um exemplo bem simples. Como dá para ver aqui, cada comando no Dockerfile cria uma camada na sua imagem Docker. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo linha por linha. From Ubuntu Latest. Aqui a gente puxa a imagem mais recente do Ubuntu e coloca ela como base. A partir daí, todas as camadas que você adicionou vão ser construídas em cima dessa base. Workdir/app. Esse comando define o diretório de trabalho dentro do container, ou seja, ele cria uma nova camada e dá o contexto para os próximos comandos que vão ser executados. Copy vai copiar todos os arquivos do seu computador para o diretório /app dentro do container, que vai criar uma camada com os arquivos do seu projeto. Seguindo com a próxima parte do comando, ela vai instalar o curl dentro do container, que vai criar outra camada com a lista de pacotes atualizadas e o curl instalado. E por último, esse comando vai dizer qual ação o container vai executar quando ele for iniciado. No caso, ele vai rodar o curl e acessar a URL de exemplo. Agora vamos falar sobre por que a sobreposição eficiente de imagens é tão importante. Cada comando em um Dockerfile cria uma nova camada. E mais importante, o Docker armazena essas camadas em cache. Ou seja, se você reconstruir a imagem e nenhuma camada mudar, o Docker vai pegar essa versão do cache e não vai precisar recriar a camada do zero. Isso deixa o processo bem mais rápido e mais eficiente. Além disso, se você otimizar suas camadas, você pode reduzir o tamanho da imagem, o que vai fazer com que o processo de baixar, enviar ou implantar a imagem seja muito mais rápido. Isso é super importante para negócios que precisam de implantações ágeis para se manterem competitivos. Se você tiver com tudo otimizado, o seu fluxo de trabalho vai ficar bem mais tranquilo. Beleza, agora que a gente já tem o Dockerfile pronto, é hora de construir o container. Primeiro, vai lá no diretório onde o arquivo está e usa o comando docker build para começar a criar a imagem. Só não esquece de trocar o image name ou image ID pelo nome ou ID da tag que você quer dar para sua imagem. Depois de construir a imagem, é só rodar o container com o comando docker run.
Aqui também não esquece de substituir container name pelo nome que você quer usar para o seu container. Agora, se você não quer criar a imagem e você prefere usar uma que já está disponível no Docker Hub como a do MySQL, é só rodar o comando docker run MySQL e pronto. E se você precisar especificar alguma variável de ambiente como a senha root, dá para pegar essas informações lá na página da imagem do Docker Hub. Beleza, agora se você conseguiu rodar um ou mais dos seus containers, você já pode usar o comando docker ps com a opção "-a" para ver todos os containers em execução no seu sistema. Ah, e não se esquece de colocar sudo no começo, caso você precise de permissões root. Se você quiser conferir qual processo principal está rodando dentro de um container, é só usar o docker top my container. Agora, se você precisar de mais detalhes como o ID, o uso de CPU e memória, experimente usar o comando docker stats. E para parar um container em execução? Simples, docker stop my container. Mas se você precisar encerrar completamente, aí é só usar o docker kill my container. Agora vamos para uma coisa muito importante: como mostrar a aplicação do seu container para o mundo, seja um servidor web, um banco de dados ou qualquer outro serviço que precise de acesso externo. Para isso você vai precisar mapear portas, e para mapear as portas entre seu host e o container, você precisa usar a opção "-p" com docker run. Além disso, se você não quiser perder os dados quando o container for encerrado, excluído ou atualizado, é bom usar os volumes. Eles garantem que os seus dados fiquem salvos e ainda permitem compartilhar informações entre múltiplos containers, o que é bem útil. Para criar um volume e anexar no seu container, você pode usar essa opção "-v", desse jeito aqui. Esses foram só alguns comandos básicos para rodar e gerenciar containers no Docker. Ah, e antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora bora voltar para o nosso assunto. Saindo um pouco dos comandos, tem algumas outras práticas importantes que você não pode esquecer se você quiser garantir um processo eficiente de containerização com o Docker. A primeira delas é manter os seus containers leves. Parece óbvio, né? Mas isso faz toda a diferença. Containers menores são mais rápidos, consomem menos recursos e são mais seguros. Então, sempre escolhe imagens base mais leves. Compartilhe componentes entre imagens parecidas e use builds em múltiplas etapas para deixar só o essencial na imagem final. Ah, e não se esquece de remover arquivos desnecessários e consolidar comandos para reduzir as camadas da imagem. Outra dica importante: use imagens oficiais. Você encontra elas no Docker Hub com um selo de imagem oficial. Elas são mais seguras, confiáveis e sempre atualizadas contra vulnerabilidades, além de serem uma base sólida para construir as suas aplicações. Agora, falando de segurança, limite as permissões dos seus containers. Sempre que você puder, evite rodar com acesso root e configure o modo somente leitura. Isso vai reduzir os riscos e também vai proteger melhor o ambiente. E já que a gente está falando de segurança, outra boa prática é proteger informações sensíveis. Em vez de colocar credenciais diretos nos seus Docker Files, armazena como variáveis de ambiente. Assim, seus dados ficam protegidos e é bem mais fácil fazer atualizações. Outra coisa que pode facilitar a sua vida é usar a orquestração de containers. Ferramentas como Docker Compose e Kubernetes ajudam a gerenciar múltiplos containers de um jeito mais prático. Elas cuidam do escalonamento, distribuem o tráfego e permitem configurar coisas mais complexas, tipo um WordPress com banco de dados com um único comando. E se você usa o servidor VPS ou Docker da Hostinger, tem uma vantagem extra: o assistente com inteligência artificial Code. Ele pode te ajudar com instalação, comandos Docker e muito mais. Por exemplo, se você perguntar quais containers estão rodando no meu Docker, ele te dá a resposta na hora. Você encontra o code no painel esquerdo do seu VPS. Se você ainda não tem um plano de VPS com Docker e quer aproveitar recursos como backups automáticos grátis toda semana, detector de malware e o assistente com IA Code, é só clicar no primeiro link na descrição. Escolhe o plano que mais combina com você e aproveita 10% de desconto usando o cupom VPSBR10. A instalação é super rápida e fácil. Assim que a compra for concluída, o processo de configuração começa na hora. Você escolhe a localização do seu servidor. Quanto mais perto de você, melhor. E aí você decide se você quer adicionar um detector de malware Monarchs e finaliza criando uma senha ou adicionando uma chave SSH. E pronto! Em poucos minutos a instalação do Ubuntu vai estar completa. Depois disso você pode acessar o seu VPS com Docker direto pelo painel da Hostinger ou copiar esse comando aqui para acessar via terminal. Se você estiver no painel da Hostinger,
É só clicar aqui em Terminal do navegador no canto superior direito do seu painel. Simples assim. Agora, se você já tem um plano de VPS na Hostinger sem ser o de Docker, ou você prefere fazer tudo do zero, confere o artigo que a gente deixou aqui na descrição. Nele, você vai ver como instalar o Docker no Ubuntu usando o template da Hostinger ou pelo método manual. Bom, como deu para ver, o Docker é uma plataforma incrível para implantação e gerenciamento de aplicativos. Ele facilita o ambiente de desenvolvimento e otimiza os processos de DevOps. Mas se você quer dar um passo além, vale a pena conhecer o Kubernetes. Ele é perfeito para gerenciar containers em grande escala e deixar o seu fluxo de trabalho ainda mais eficiente. Se bateu a curiosidade, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde a gente explica direitinho o que é o Kubernetes e como utilizar ele. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like se esse vídeo te ajudou. Valeu pessoal e até a próxima!